Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sou designer, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Muitas vezes ceder à pressão do cliente e aceitar uma demanda urgente pode parecer a única opção, mas será que é a melhor? Pois é, essa é uma situação que pode nos deixar em uma encruzilhada. E eu quero compartilhar aqui com vocês 3 opções que vocês podem considerar quando alguma demanda urgente surgir por aí. E eu já adianto aqui pra vocês que a terceira é a que eu adotei pro meu negócio. Então chega de papo e bora falar sobre isso. Vamos começar falando sobre a primeira opção. Bom, se alguma demanda urgente chega até você, você tem a opção de aceitar essa demanda. Talvez em algum momento da sua jornada como designer você já tenha topado por aí trabalhar em uma demanda urgente, em um projeto urgente. E trabalhar com urgência é ir contra o relógio. E sendo bem honesta aqui com vocês, ficar igual uma barata tonta, tentando equilibrar todos os pratinhos de dar conta dessa demanda urgente, de dar conta dos projetos que eu já tenho na minha agenda e tentar equilibrar tudo isso junto, às vezes pode sair fora do nosso controle. E esse tipo de situação pode acabar elevando o nosso nível de estresse, de ansiedade. E muito provavelmente, para dar conta dessa demanda urgente, você vai precisar trabalhar em um período extra, que não seja aquele período que você já tem agendado para trabalhar nos projetos que você já está desenvolvendo. Então, provavelmente você vai trabalhar no final de semana ou trabalhar na madrugada. Pode ser que você acabe atrasando seus outros projetos por causa dessa demanda urgente. Então, em algum momento aí você vai ter que abrir mão de alguma coisa para pegar essa demanda urgente para conseguir dar conta dela. Então, se você aceitar esse tipo de demanda, saiba que ela vai exigir um pouco mais da sua atenção e da sua organização. Mas se você não quer perder esse trabalho e quer atender essa urgência, você tem a segunda opção, que é propor uma taxa extra para essa urgência. Essa opção é como se fosse um meio termo ali, para caso você não queira recusar o trabalho ou atender essa demanda passando muito ódio. Essa taxa extra, então, pode ser cobrada para compensar esse tempo que você vai ter que ter um tempo extra para dar conta dessa demanda. É quase aquele mesmo tipo de coisa que acontece nos parques de diversões. Quando a pessoa não quer enfrentar uma fila enorme, ela compra lá um ingresso, compra um passe rápido em que ela fura a fila, ela vai para o início da fila. Então ela não vai ter que enfrentar, esperar todo aquele tempo para poder usar o brinquedo. Então é como se fosse esse tipo de coisa. A pessoa paga uma taxa extra para passar o projeto dela na frente dos outros. Então essa taxa extra segue essa mesma lógica. Mas se você é daqueles que quer evitar esse tipo de trabalho com urgências, que isso ativa um gatilho de estresse em você, você tem a terceira opção, que é recusar essa urgência. De forma educada, tá? Quando a pessoa entrar em contato e já falar que ela precisa dessa urgência, você pode comunicar: olha, para o desenvolvimento desse projeto, o prazo que eu necessito é de X dias ou de X tempo. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter. Para de ser doida! Responda de forma educada, de forma profissional. Não precisa ficar dando muitas desculpas e se justificando muito. Apenas responda ali que não consegue atender naquele prazo, que o prazo que você necessita é de tanto tempo. E aqui a gente entra na questão de que você precisa definir prazos realistas para os seus projetos, para os trabalhos que você desenvolve. Isso é fundamental, tanto para o cliente entender e saber quanto tempo você leva para fazer o desenvolvimento e quando que ele vai receber o projeto dele, até mesmo para você conseguir se organizar com as suas demandas e organizar a sua agenda de trabalho. Até porque quando você define prazos e o cliente sabe quando vai receber, você não precisa ficar parando ali para responder cliente que está pedindo urgência, cliente que está pedindo, poxa, já está pronto, vai ficar pronto amanhã, e quando que vai ficar pronto? Você não precisa passar por esse estresse. Você tem o tempo ali que você estipulou para dedicar a fazer o projeto do cliente. Assim você evita esse tipo de estresse e ainda mantém a saúde da sua mente em dia. E essa é a minha opção do momento. Eu não trabalho com demandas urgentes. Eu só trabalho com os prazos que eu estipulei. Demandas urgentes não entram no meu fluxo de trabalho. E aproveitando, deixa eu contar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência, porque eu já adotei esses 3 tipos de opções em relação a demandas urgentes. Já atendi demanda urgente e já vi que não era algo para mim, não era algo que me fazia bem. E foi aí que eu aprendi a definir prazos realistas para os meus desenvolvimentos e também aprendi a dizer não quando necessário. Eu já, inclusive, também atendi demandas urgentes cobrando essa taxa extra, cliente aceitou, tudo bem, fez o pagamento. Porém, é algo que eu não quis dar continuidade. Eu prefiro muito mais trabalhar ali com os meus prazos bem definidos do que trabalhar em alguma demanda urgente que vai acabar me atrapalhando em algum momento. Mas isso é uma questão também muito pessoal. Tem pessoas que se dão muito bem trabalhando com essas demandas urgentes. Comigo é assim, eu já penso que eu já tenho demanda suficiente para me deixar atucanada. Eu vou querer pegar uma pressão extra para me deixar mais doida ainda? Eu acho que não.
A decisão sobre como lidar com essas demandas urgentes, se vocês vão aceitar trabalhar com essas demandas, se vocês vão aceitar, porém com uma taxa extra, ou se vocês não vão aceitar esse tipo de demanda no trabalho de vocês, é uma coisa muito pessoal e muito particular, que vocês precisam testar primeiro, ver se vocês conseguem se ajustar ou não, e aí sim definir se vocês vão seguir algum desses caminhos. É lógico que se eu tivesse com a minha agenda vazia, se eu não tivesse projetos para estar desenvolvendo, eu iria aceitar a demanda urgente, porém talvez aí com essa taxa extra. Até porque o desenvolvimento, ele leva um tempo, e o meu tempo é X, porém o cliente precisa por um tempo Y, que é um tempo menor do que o tempo que eu levo. Então, a cobrança dessa taxa aí, eu acho ela bem cabível. Então, analisa o momento que você tá, se você já passou por essas situações, como você lidou com cada uma dessas situações. Isso te deixou ansioso, te deixou nervoso? Então, talvez isso não seja uma coisa boa para estar aí dentro do seu processo, de você aceitar. Mas talvez você precise, porque você está com a agenda vazia. Então, vale analisar todos esses pontos aí para definir se vocês vão aceitar, se vocês vão cobrar taxa extra ou se vocês não vão trabalhar com demandas urgentes. Eu precisei testar para saber o que funcionaria e o que não funcionaria por aqui. Mas agora eu fiquei curiosa e eu quero muito saber como vocês fazem por aí. Vocês aceitam trabalhar com demandas urgentes? Cobram alguma taxa extra? Tem alguma outra coisa que vocês fazem que eu não citei nesse vídeo aqui? Me contem, porque eu também quero saber, mas o pessoal também que acompanha os vídeos também quer saber o que vocês andam fazendo por aí. Então coloquem como vocês lidam com esse tipo de situação aqui nos comentários. Bom, foi isso pro vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever e deixar seu like. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!